Bom dia! 13 de agosto de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio, do cientista Richard Dawkins. Deus, um delírio. Esse, o 45º vídeo. 45 vídeos até agora. Estou mostrando aqui o livro por completo. Começamos, obviamente, pela capa, analisando aqui tudo o que está escrito na capa, tudo o que está escrito aqui na contracapa, e entramos no livro. E estamos na página 17. 45 vídeos até agora. O último vídeo que eu fiz da série foi em abril agora, abril passado. Aí eu dei uma paradinha e voltei agora, depois de muita insistência da amiga Edilves Miguel. A Edilves Miguel possui o livro e sempre pedindo para que eu voltasse aqui à série. Então aí, atendendo ao pedido da Edilves Miguel, vamos aqui recomeçar a série. Até agora 44 vídeos e esse o 45. Então estamos aqui na página 17 do livro. Já mostrei nos vídeos anteriores que a partir da página 12, e aí vem página 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então a partir da página 12, o Richard Dawkins traz aqui críticas que ele recebeu, críticas negativas de cristãos em relação ao livro aqui, entendeu? Então ele, na página 12, a partir da página 12, ele traz 8 críticas negativas ao livro dele, críticas feitas por cristãos. E estamos mostrando aqui a fragilidade, a fraqueza dessas críticas. O Richard Dawkins é um cientista inteligentíssimo, um homem que usa a razão, 100% a razão. Então, criticar uma pessoa muito inteligente e culta é um perigo. E aqui estão as críticas, as mais bobas possíveis. Então, já analisamos 5 críticas nos vídeos anteriores, 5 críticas. E agora passamos para a crítica número 6. A crítica número 6, que está aqui, ó. Vamos ver isso aqui melhor no quadro. Crítica número 6, na página 17. Então, a crítica é assim. Escreveram para o Richard Dawkins, que é ateu, dizendo que ele é tão fundamentalista quanto aqueles cristãos, quanto os religiosos, entendeu? Então muita gente escreveu para o Richard Dawkins, dizendo que também ele é um ateu fundamentalista, igualmente a muitos religiosos, o que é para você morrer de rir. O Richard Dawkins nunca foi fundamentalista, e é o que veremos agora, o que significa a palavra fundamentalista. Então é isso aí, minha amiga Edilves Miguel. Você insistiu tanto aí para que eu voltasse com a série. E estou aqui, ó, continuando aí o livro de Richard Dawkins. Então vamos aqui ao quadro. Acima aí, a 6ª crítica. São 8. Estamos na 6ª. E a crítica que o Richard Dawkins recebeu por ter publicado o livro é essa aí, dizendo que você é tão fundamentalista quanto aqueles que criticam, porque o Richard Dawkins, com razão, critica com fervor os religiosos. Religião é uma loucura, uma ilusão. Então ele critica com fervor. E por isso ele é taxado de fundamentalista, da mesma forma que os cristãos. E o Richard Dawkins nunca foi um fundamentalista. E é o que vamos provar aqui com o dicionário.
que traz o significado da palavra fundamentalista. Nada tem a ver com Richard Dawkins. Fundamentalista é próprio de religiosos, que são fundamentalistas. E vamos explicar isso aqui para que você entenda. Muito bem. Então dizem aí muitos que o Richard Dawkins é tão fundamentalista quanto os cristãos. Vamos aí à direita, à esquerda, acima. Vamos, para que eu analise, para que eu venha analisar, para que eu venha dizer se o Richard Dawkins é fundamentalista ou não, eu primeiramente tenho que saber o significado da palavra fundamentalista. Um universo de pessoas não sabe e aí afirma besteiras. Então, para dizer se o Richard Dawkins, ateu, ele é um fundamentalista, eu tenho que saber o que significa a palavra fundamentalista. E para saber com exatidão, eu não tenho que perguntar a um vizinho meu, eu tenho que ir ao dicionário da língua portuguesa. Basta isso. Você quer saber o que significa fundamentalista? Não pergunte a um amigo seu. Vá ao dicionário da língua portuguesa. Eu tenho aqui em casa os 2 dicionários melhores da língua portuguesa. Eu tenho o dicionário do Aurélio Buarque de Holanda. Entendeu? E tenho também outro dicionário maravilhoso. Mas vamos aqui. Pegando aí o dicionário Aurélio da língua portuguesa, a minha edição é a 9ª. Se você tiver em casa o dicionário, vá lá e você vai encontrar o que está aqui no quadro. Então vamos ver o que o dicionário Aurélio da língua portuguesa diz sobre fundamentalista. Eu quero entender isso aí. Muito bem. Então, procurando o dicionário Aurélio, encontrei facilmente a palavra fundamentalista. E é o que está aí. Ele diz assim, fundamentalista, veja aí, referente ao fundamentalismo, ou próprio dele. Adepto do fundamentalismo. O escritor anglo-indiano Salman Rushdie, acusado de blasfemo pelos fundamentalistas islâmicos, por seu romance Versículos Satânicos, já foi motivo de uma crise interna na Academia Sueca de Letras. Então veja, sobre a palavra fundamentalista, o dicionário ainda não disse o que é. Reportou, manda a gente para ver o que é a palavra fundamentalismo, que está ligada a fundamentalista. Mas aí, ele diz aí, olha o que ele diz. Ele dá um exemplo, que o escritor indiano que hoje mora na Inglaterra, Salman Rushdie, ele foi acusado de blasfemo por quem? Por fundamentalistas islâmicos, porque fez o romance Versículos Satânicos. Então, o dicionário já diz aí, mais ou menos, o que é uma pessoa fundamentalista. E aí ele diz, fundamentalistas islâmicos, ou seja, fiéis de uma religião, pessoas religiosas, acusaram o escritor e prometeram matá-lo por causa de um livro que ele fez, Versículos Satânicos. Então você vê que o dicionário já traz aí o que significa fundamentalistas e está ligado não ao ateísmo, mas sim à religião. Fundamentalistas islâmicos, ou seja, fiéis do islamismo, ameaçaram de morte um escritor por ter escrito um livro, Versículos Satânicos. Viu aí? Isso aí é fundamentalismo, é ser fundamentalista, coisa que o Richard Dawkins nunca foi e nunca será. Então vamos lá. Em primeiro plano, o dicionário Aurélio ainda não disse, não explicou direitinho o que significa fundamentalista. Ele diz aí que fundamentalista está se referindo a fundamentalismo. Então eu tenho que procurar também no dicionário a palavra fundamentalismo.
Aí eu vou entender o que é o fundamentalista. Então, procurando no próprio dicionário, veja abaixo aí, fundamentalismo. E o dicionário traz tudo o que está aí, e aí veremos que são os religiosos que são fundamentalistas, e não os ateus. Então veja aí, fundamentalismo, também no dicionário Aurélio da língua portuguesa. Diz assim: observância rigorosa da ortodoxia de uma doutrina religiosa. Olha aí. O próprio dicionário colocando o fundamentalismo, o fundamentalista, ligado a uma certa doutrina religiosa. Viu aí? Então vamos lá. Observância rigorosa da ortodoxia de uma doutrina religiosa. Observância rigorosa às crenças religiosas tradicionais, especialmente, olha aí, em grupos protestantes dos Estados Unidos, olha aí, depois da Primeira Guerra Mundial, que enfatiza a interpretação literal, olha aí, das Escrituras, a segunda ressurreição de Cristo, a virgindade de Maria, etc. Atitude daquele que confere um caráter de certeza absoluta em relação ao seu ponto de vista, especialmente religioso. Fanatismo, sectarismo. Então veja, o dicionário da língua portuguesa, do Aurélio Buarque de Holanda, está dizendo aí que fundamentalista e fundamentalismo estão ligados às pessoas religiosas e não aos ateus. Veja aí, observância cega, observância rigorosa, observância cega de uma doutrina religiosa. Olha aí, isso é fundamentalismo, isso é fundamentalista. A pessoa fundamentalista, ela tem essa visão cega de uma doutrina religiosa. E aí vem islamismo, cristianismo, budismo, hinduísmo, etc. Entendeu? Judaísmo. E diz ainda, especialmente, olha aí, essa observância cega às crenças religiosas, principalmente em grupos protestantes, olha aí, que interpretam literalmente a Bíblia, as Escrituras, a segunda ressurreição de Cristo, que nunca houve ressurreição, a virgindade de Maria, Maria nunca foi virgem, isso faz parte da ilusão cristã. Então você vê que o dicionário Aurélio da língua portuguesa traz os conceitos, o significado da palavra fundamentalista e fundamentalismo. Viu aí? E coloca que o fundamentalista é aquele que cegamente defende uma doutrina religiosa. E é o cristão, por exemplo. Viu aí? Um cientista, ele não é fundamentalista. Um cientista como Richard Dawkins não pode ser fundamentalista. Não é cego. Não é cego. Já o religioso ele defende com unhas e dentes uma ilusão religiosa, uma crença. E aí está o exemplo, o próprio dicionário. Isso aí não está em um livro de um ateu, não. Eu fui buscar o significado da palavra fundamentalista e fundamentalismo no dicionário da língua portuguesa. Qualquer dicionário traz o que está aí, porque isso aí é uma verdade. Veja no finalzinho, fundamentalismo. Está lá. Veja. Diz que também é fundamentalismo religioso, fanatismo e sectarismo. Abaixo aí à esquerda, veja também no dicionário o que significa sectarismo, que é próprio do homem religioso. Veja aí, ó. Estreito espírito de seita, de igreja. Estreito espírito de seita. Intolerância, olha aí. A intolerância é a marca das religiões. O cristianismo é uma religião que é marcada pela intolerância. A Bíblia traz a intolerância de Gênesis ao Apocalipse.
O Deus da Bíblia, criado pelos hebreus, um Deus intolerante, que não aceitava a crença de outras pessoas em outras divindades. Você vê na Bíblia o Deus hebreu, na lenda bíblica, porque Deus algum existe, mas na lenda bíblica, nas lendas bíblicas, Deus manda matar os próprios hebreus que acreditavam em outros deuses. Isso aí é a intolerância, é a não aceitação da crença de pessoas em outras divindades. É a marca das religiões, é a marca do fanatismo, é a marca do fundamentalismo, é a marca da pessoa fundamentalista. Entendeu? A intolerância. Jesus também. Jesus, lá no Novo Testamento, marcado pela intolerância. Quem criou as doutrinas do cristianismo horríveis, está lá. Jesus afirmando, apenas isso aí uma referência a um certo Jesus. Jesus dizendo que vai mandar para o fogo eterno do inferno, tortura eterna, apenas quem não acreditar nele. Isso é intolerância. Só que os cristãos ficam cegos pela fé, porque são fanáticos, são fundamentalistas. Então veja aí, o Richard Dawkins foi acusado por várias pessoas de ser tão fundamentalista quanto os religiosos, quanto os cristãos. De forma alguma. Richard Dawkins nunca foi fundamentalista. Ele é um cientista. Ele defende uma coisa hoje. Se amanhã tiver provas contra o que ele defende hoje, ele deixa de defender o que ele está defendendo hoje. Se houver provas, se houver evidências. Então o Richard Dawkins nunca foi uma pessoa fundamentalista. Os cristãos são, porque defendem ilusões sem provas, sem evidências. Os cristãos são fundamentalistas porque eles têm uma observância cega, rigorosa das doutrinas que são passadas para ele desde a infância. Entendeu, gente? Isso é ser fundamentalista, marcado pela intolerância. O Richard Dawkins não é intolerante. Pelo contrário, pessoa muito educada e não deseja mal para ninguém. Então, entendendo isso aí no próprio dicionário, que os cristãos são fundamentalistas. Entendeu? Porque fundamentalista é aquela pessoa que observa cegamente suas doutrinas e passa a aceitá-las sem repudiá-las. Entendeu? A pessoa fica cega, pega essas doutrinas, seus pais passam para a criança logo no início, e a criança vai crescendo com aquelas ideias e, sem raciocinar, passa a defendê-las cegamente. Isso aí é fundamentalismo. Pessoa é fundamentalista. Entendeu, gente? Então, a pessoa fundamentalista é marcada por isso aí, uma cegueira rigorosa a doutrinas religiosas, uma observância rigorosa às crenças religiosas tradicionais que nós temos aí. E o próprio dicionário cita aí grupos protestantes nos Estados Unidos. Entendeu? Então, o fundamentalista, o cristão, ele é fundamentalista. Entendeu? Porque ele observa, ele aceita cegamente suas doutrinas cristãs. Então vamos lá, agora à direita. O Richard Dawkins respondendo aí a essa crítica. Em primeiro lugar, ele diz assim, veja acima aí, está no livro, na página 17. Se você tem o livro aí, a minha edição aqui é de 2008. A 9ª reimpressão, 2008. Então, na página 17, o Richard Dawkins escreve o que está aí. Vamos lá. Ele escreve assim, não. É porque ele foi taxado de fundamentalista. Ele diz, não, por favor. É fácil demais confundir uma paixão capaz de mudar de opinião com fundamentalismo, coisa que nunca farei. Ele está dizendo aí, o Dawkins, que é um absurdo alguém taxá-lo de fundamentalista. Ele diz que ele tem paixão pela evolução, teoria da evolução.
Então ele diz que ninguém pode confundir uma paixão capaz de mudar de opinião com fundamentalismo. Ele está dizendo que jamais faria isso, porque você não pode confundir uma paixão capaz de mudar de opinião com fundamentalismo, porque uma paixão capaz de mudar de opinião, que é o caso do Richard Dawkins, se houvesse provas da existência de um Deus, ele estaria aqui escrevendo a favor desse Deus. Mas como não existe prova nem evidência alguma, e a ideia de Deus é uma ideia absurda, ele aí tem paixão pela evolução. Mas se houvesse provas ou evidências a favor de um certo Deus, ele estaria aqui escrevendo a favor desse Deus. Só que não existem provas nem evidências. E, pelo contrário, a ideia de um Deus é uma ideia ridícula. Então vamos lá. Aí ele continua. Cristãos fundamentalistas, leia aí. Cristãos fundamentalistas, e são fundamentalistas. Cristãos fundamentalistas são apaixonadamente contra a evolução. Teoria da evolução, ele está dizendo. E eu sou apaixonadamente a favor dela. E ele diz, paixão por paixão, estamos no mesmo nível. E isso, para algumas pessoas, significa que somos igualmente fundamentalistas. Então veja o que ele está dizendo aí. Ele está dizendo que existe paixão dele pela teoria da evolução, como existe também paixão dos cristãos, não é? Pelas doutrinas cristãs. Então, paixão por paixão, estão o Richard Dawkins e os cristãos estão no mesmo nível, porque ambos aí têm paixão. Ele pela teoria da evolução, ciência. Já os cristãos pelas doutrinas cristãs, fantasias. Mas paixão por paixão, os dois aí se igualam. Só que há muita diferença aí. Ele diz, veja que ele diz assim, ó. Olha bem, ele diz assim. E isso para algumas pessoas significa que somos igualmente fundamentalistas. Diferente. A paixão que o Richard Dawkins tem pela ciência, pela teoria da evolução, essa paixão aí, se houvesse provas, evidências contra a teoria da evolução e provas e evidências a favor de um certo Deus, de um ser espiritual, se houvesse provas disso, evidências, o Richard Dawkins deixaria de ter paixão pela teoria da evolução e passaria a defender a existência de uma entidade espiritual. Entendeu? É o que ele está dizendo, que ele mudaria de opinião. Já o cristão fundamentalista não muda. Ele cegamente aceita as doutrinas cristãs e não abre mão delas. Entendeu? Mesmo com provas contrárias. Ele não abre mão dela, o cristão. É por isso que ele é fundamentalista. Ele está preso à crença religiosa dele. E é coisa bem diferente. Entendeu? Muito bem. E aí continua o Dawkins. Vamos lá. Ele diz assim. Se todas as evidências do universo se voltarem a favor do criacionismo, serei o primeiro a admiti-las e mudarei de opinião imediatamente. Viu aí? É isso que qualquer cientista deve ter em mente. Se um cientista defende uma coisa hoje e amanhã surge uma prova, uma evidência de que essa coisa aí não tem consistência, o cientista ele abre mão do que ele estava defendendo e passa a aceitar o novo, diferentemente do cristão fanático, dos religiosos, que cegamente aceitam suas doutrinas e passam a defendê-las com unhas e dentes. Entendeu? Então ele diz, se todas as evidências do universo se voltarem a favor do criacionismo, ou seja, se alguma evidência se voltasse a favor das lendas bíblicas,
O Richard Dawkins diz que seria o primeiro a admiti-las. Qualquer evidência seria o primeiro a admiti-las. E ele mudaria de opinião imediatamente. Passaria a escrever a favor da existência de um ser qualquer espiritual. Entendeu? Só que isso não existe. Deuses são uma criação do homem, fantasias criadas pelo homem. Entendeu? Então ele diz que a paixão dele pela ciência, pela teoria da evolução, que é uma ciência, são fatos. Essa paixão dele é forte, como também a paixão dos cristãos é forte por suas doutrinas cristãs. Só que a paixão do Richard Dawkins é pela ciência e não é uma paixão cega. Se houvesse evidências, por exemplo, contra a teoria da evolução, ele deixaria de defender a teoria da evolução. Se houvesse provas, se houvesse evidências. Então ele abriria mão diante de qualquer prova contrária ao que ele defende hoje. Diferentemente de um cristão, os religiosos. Eles não abrem mão, entendeu? Eles ficam cegos defendendo suas ideias ridículas. É isso aí, é bem diferente. E ele continua aí em outra parte, veja aí, ele diz assim: os fundamentalistas, veja bem, os fundamentalistas sabem no que acreditam e sabem que nada vai mudar isso. Olha aí, ele está dizendo que os fundamentalistas, e no caso aqui ele está tratando dos cristãos, que os cristãos são fundamentalistas e que, por mais claras que sejam as provas contra a ideia cristã, contra as doutrinas cristãs, os cristãos continuam ainda cegamente seguindo suas doutrinas. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Então ele diz assim, vamos lá. Os fundamentalistas sabem no que acreditam e sabem que nada vai mudar isso. Aí ele cita um cientista que, lamentavelmente, é um fundamentalista cristão, que é o Kurt Wise. Kurt Wise, ele é um cientista norte-americano, paleontólogo, e ele é cristão fanático, o Kurt Wise. E o Richard Dawkins fez uma citação excelente. Citou aí um cientista que é cristão fanático, que é fundamentalista, lamentavelmente. Aí ele diz aí, ó, os fundamentalistas sabem no que acreditam e sabem que não vai mudar isso. Aí ele diz, a citação de Kurt Wise, na página 366 do livro dele, diz tudo. E aí o Kurt Wise diz assim, veja a loucura do cientista aí, que é cristão fanático. Ele diz assim, se todas as evidências do universo se voltarem contra o criacionismo, serei o primeiro a admiti-las, mas continuarei sendo criacionista, porque é isso que a palavra de Deus parece indicar. Essa é minha posição. Quem afirmou isso aí, loucamente? O cientista Kurt Wise, norte-americano, paleontólogo. Então veja, o cientista aí mostrando que ele é fundamentalista. Ele dizendo que se todas as evidências do universo se voltarem contra a Bíblia, ele seria o primeiro a admiti-las, mas continuaria sendo criacionista, porque é isso que a palavra de Deus parece indicar. Essa é minha posição. Viu aí o absurdo? Aí está a diferença entre Richard Dawkins e o fundamentalista Kurt Wise. O Richard Dawkins mudaria de posição. O Kurt Wise, mesmo com as provas contra o criacionismo, contra a Bíblia, ele continuaria ainda sendo criacionista. Porque diz ele que isso é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que parece indicar. Viu aí a cegueira? Fundamentalista é isso. É aquele que tem suas crenças religiosas e não abre mão delas, mesmo que as provas sejam contrárias à sua crença. E aí ele continua dizendo, o Richard Dawkins, tudo isso na página 17. Ele diz assim, o fundamentalista Kurt Wise declara que todas as evidências do universo não o fariam mudar de opinião. Olha aí.
Aí ele diz, o Dawkins, o verdadeiro cientista, criticando o Cartwright, ele diz, o verdadeiro cientista, por mais apaixonadamente que acredite na evolução, sabe exatamente o que é necessário para fazê-lo mudar de opinião. Evidências, no mínimo. Viu aí, gente? E embaixo está aí, ó, Dawkins, dois cientistas, o Dawkins e o Cartwright. O Dawkins não é fundamentalista. O Cartwright é um fundamentalista cristão. Entendeu aí, gente? Entendeu o que é fundamentalismo? Aí está o dicionário dizendo e lançando aí o fundamentalismo e o fundamentalista na religião. Palavras aí próprias de religião, de ideias religiosas. Entendeu a diferença? O Richard Dawkins é isso aí, nunca foi fundamentalista. Ele diz aí que tem paixão pela evolução, teoria, mas se aparecesse algo contra a teoria, ele deixaria de defender a teoria da evolução. Se aparecessem provas ou evidências a favor de um ser espiritual ou seres espirituais, se houvesse provas e evidências, ele passaria a defender esses seres espirituais. Viu aí a diferença? O que é um cientista realmente? E o cientista, ele defende um ponto de vista hoje, amanhã ele pode abandonar esse ponto de vista se aparecerem provas. Já o religioso não. Mesmo com as provas contra a existência de qualquer Deus, o religioso continua acreditando nessas loucuras religiosas. E aí está o exemplo do Cartwright. Ele mesmo dizendo que se as evidências se voltarem contra a Bíblia, ele admite essas provas, mas não deixa de acreditar na Bíblia. Viu aí? Isso se chama fundamentalista. Isso se chama fundamentalismo. Isso se chama sectarismo. Mais um vídeo e muito obrigado.